Estamos no ar novamente, neste momento abençoado, neste dia que Deus nos está proporcionando, com o nosso fôlego de vida, falando da palavra de Deus. Quero corrigir algo do vídeo anterior que tenho feito, que eu falei que foi no livro de Romanos, o 8º vídeo. Então, eu quero estar corrigindo agora, que foi no livro de Hebreus, e não Romano. Então, nós ia entrar no livro se fosse o Romanos, não ia entrar em Coríntios, como eu falei. Mas vamos entrar agora em Tiago, porque Hebreus, depois o próximo livro é Tiago. Então, eu creio que está explicado. Aqui na minha parte de trás, aqui está os meus 2 filhos, o Valderez, o camisa vermelha, e o outro, o cachorro mais pequeno, é o Lucas. E um cachorrinho que, do tempo atrás, eu tinha, quando eles eram mais jovens, aí, uma foto, coloquei aí, então, dos meus 2 filhos, né? E aqui ao lado, o posto, que é o Lucas também, com a camisa mais verde, mais azul aqui, e outro lado a minha esposa. Então aqui é a família e fora mais netos e netas e noras hoje, né, que aqui não estão no momento. Mas então vamos agora em Tiago. Primeiro vídeo, o livro de Tiago. Então, eu coloquei aqui, sempre eu coloco um título, né? Então, a palavra em Tiago, a vitória para meus irmãos, para cada um, né? Então, lá em 1 Tiago, no capítulo 1, versículo 1 em diante, vou citar versículo no término da leitura. A vitória, meus irmãos, tendes grande gozo quando cairdes em várias tentações. Não se refere tanto à atração pelo pecado, mas mais às provas e dificuldades, sabendo que a prova de vossa fé opera a paciência. Se a fé for genuína, as provas servem para desenvolver sua persistência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, que quer dizer que não devemos desanimar por causa da prova ou dificuldade pela qual estamos passando, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. O objetivo em vista é que os crentes sejam maduros e perfeitos. A fé, e se alguns de vós tem falta de sabedoria, diz a respeito ao conhecimento correto da palavra de Deus. Peça a Deus que a todos dá liberalmente. O Senhor atende aqueles que pedem, contanto que peçam por coisas corretas. Um melhor conhecimento da palavra de Deus é sempre a coisa correta. É pedir para que ele dá o discernimento, né, da palavra, é a coisa correta. Eu não lançar em rosto ser-lhe-á dado. Isso significa que quando lhe pedimos sabedoria, ele não nos reprovará, nem repreenderá por causa de nossa conduta passada. Ele permite que nós aproximamos com toda a confiança e nos recebe com um espírito de
plena bondade, bem como com disposição para atender aos nossos pedidos. Peça-a, porém, com fé. Alguns acusam a Tiago de denegrir a fé. No entanto, ele, na verdade, faz justamente o contrário, tornando a fé um critério para todas as coisas, não duvidando em nada, sem vacilar. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e arremessada de uma parte a outra parte. Aquele que continuamente muda de um rumo para outro apenas revela sua própria instabilidade e uma falta de percepção de estar sobre o controle divino. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Isto aponta para um tipo particular de pessoa, alguém que tem um coração que duvida. O homem de coração sóbrio é inconstante em todos os seus caminhos. Uma pessoa não pode colocar sua fé na cruz em algo mais ao mesmo tempo. Isso produz instabilidade. Um tipo de fé nunca será honrado pelo Senhor. Bem-aventurado o varão que suporta a tentação, a prova da fé. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Fala de uma recompensa muito maior do que o preço pago, o qual Deus tem prometido aos que o amam. Se realmente o amarmos, de fato, cumpriremos seus mandamentos. Lá em João 14, o capítulo 15, o versículo. O que podemos fazer com a ajuda do Espírito Santo, que exige que nossa fé esteja sempre na cruz. Romanos capítulo 6, versículo 3 a 5. Também o versículo 11 e 14. A tentação. Versículo 13. Ninguém tentado, diga, de Deus sou tentado. Não, devemos supor que a tentação para o pecado provém de Deus. Isso nunca acontece, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. O onipotente vontade de Deus resiste totalmente a qualquer direção para o pecado. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. A tentação para o pecado apela a um defeito moral em nós, até mesmo nas melhores pessoas, porque ninguém é perfeito. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, fala da luxúria pecaminosa, da luz, o pecado. Como dito, essas tentações não provêm de Deus,
mas dos apetites na natureza pecaminosa do homem. Qual é um resultado da queda? A natureza pecaminosa pode ser mantida subjulgada e deve ser mantida subjulgada pelo crente, fixando sua fé na cruz de Cristo, o qual então dará liberdade de ação ao Espírito Santo para ajudar. E o pecado sendo consumado gera a morte. Quando é realizado, gera a morte, consumado. Refere-se à morte espiritual, porque o pecado separa o homem de Deus. Versículo 16. Meus amados irmãos, não ereis. Tiago diz aos crentes, não sejais engodados. O pecado é a destruição de todo o que é bom. A vida cristã. Versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Refere-se à palavra de Deus. Tardio para falar e tardio para se irar. Versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia, refere-se à impureza moral, e excesso de imundícia mal, a qual impureza moral levará. Essas coisas só podem ser evitadas quando o crente entende que todas as coisas lhe vêm por meio de Cristo e do que ele fez na cruz. Usará o seu poder a nosso favor para nos dar a vitória. Recebeis com mansidão a palavra em vós. Foi aqui do lado. A palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar vossa alma. O meu tempo já foi embora, né? Então vou ter que encerrar. Fica no continuidade no outro vídeo. Esse é o primeiro vídeo em Tiago, né? Então, que Deus ricamente fale no coração de cada pessoa que vai ouvir e assistir essa palavra, possa fazer algo, algo de transformação, algo que possa a pessoa entender que o caminho é Jesus. Ele fez por nós aquilo que fez na cruz e nós aceitamos e o recebemos e vivemos sempre com essa novidade de vida. Que Deus ricamente possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém e amém.